Paciente com lúpus fazendo uso de imunossupressores. Que cuidados ter? Então, olha só. Que cuidados o dentista deve ter para atender um paciente lúpus? Vamos por partes. Primeira coisa que a gente tem que entender é que a lúpus é uma doença autoimune. Inclusive, dentro das especialidades médicas, a reumatologia é a especialidade que trata as doenças autoimunes, né? O médico especialista em doenças autoimunes. E é uma das especialidades médicas assim mais recentes, sabe? É muito recente esse tipo de especialidade. Então tem muitas coisas que a medicina, que as evidências científicas têm pesquisado em relação aos pacientes com doenças autoimunes. Então sempre tem uma coisa nova em relação a esses pacientes. O lúpus, a gente tem mais ou menos dois tipos, né, de lúpus. Eu tenho aquele lúpus que é mais brando, que às vezes o paciente tem uma alteração cutânea, e eu tenho aquele paciente que tem uma lúpus um pouco mais, digamos assim, não vou dizer grave, né? Mas que tem sintomas não só cutâneos, né? Parece aquela asa de borboleta e tal, mas também sintomas de dor, enfim, outros sintomas sistêmicos. O paciente de lúpus, um dos tratamentos dele, né, como a Rita colocou aqui, é o uso de imunossupressores. É todo paciente lúpus que vai utilizar esse medicamento? Não. Inclusive, essa é a primeira dica também para você atender um paciente lúpus. A gente tem alguns pacientes que não fazem uso de nenhum imunossupressor. Às vezes eles fazem terapias mais relacionadas à alimentação, algum outro tipo de homeopatia, ou faz uso de, deixa eu lembrar mais coisa aqui, acupuntura, enfim, outros tratamentos alternativos, tá? Que fazem ter o controle da doença, certo? Então ele tem, vai ser, geralmente é mulher, né? É mais comum acontecer em mulheres, então é um paciente que vai estar mais tranquilo. Se eu tenho um paciente que faz imunossupressor, né, então isso mostra para mim que a lúpus, que a patologia dele, que a doença autoimune, ela requer uma atenção maior. Ela não é tão fácil de controlar, de compensar. Tá pegando a manha aí, sacou? E aí o que eu tenho que prestar atenção no meu manejo odontológico? Ai, Pamela, que anestésico eu vou utilizar? Eu já vim aqui falar para você que anestésico vai ser o menor dos seus problemas. Tá? Eu sei que tem muito, né? Grande assim. Muitas das perguntas que vocês me mandam, das dúvidas que vocês mandam em relação aos anestésicos. Docs, tem muito mais coisa para se preocupar em relação aos anestésicos. Quando eu vou atender aqui no consultório, praticamente todos os meus pacientes têm algum tipo de alteração sistêmica. E o anestésico, sinceramente, é o menor dos problemas. A última coisa que eu vou me preocupar. Por quê? O que a gente tem que se preocupar mais? A estabilidade do quadro do paciente, quais medicamentos ele está fazendo uso. E no caso de um paciente lúpus que usa imunossupressor, eu vou ter que me atentar à imunidade desse paciente. Por quê? Como toda doença autoimune, eu tenho uma patologia que exacerba a resposta imunológica. Então, esse é um paciente que o sistema imune dele é mais sensível, né? Ele eu brinco assim que é um sistema imune estressadinho. Qualquer coisa que acontecer com ele, ele já descompensa. Às vezes o paciente tem uma resposta imunológica exacerbada. Então, por isso, esse paciente vai utilizar um medicamento que vai suprimir essa imunidade. E a primeira coisa que você tem que avaliar nesse caso é como está a imunidade do meu paciente. Como que eu avalio a imunidade de um paciente? Pelo hemograma, né? Então, o hemograma, ele me dá os parâmetros das células sanguíneas. Então, eu tenho ali o parâmetro do eritrograma, que mostra para mim as hemácias. Eu tenho a contagem de plaquetas, que mostra o número de plaquetas, ok? E eu tenho o leucograma, que mostra como estão as minhas células de defesa. Quando a gente fala do sistema imune, né, existem vários mediadores, mas na grande maioria das vezes, né, esses mediadores vão influenciar, atingir as células de defesa. Então, às vezes, um paciente lúpus não controlado, tô aqui, tá, pessoal, dando um resumão para vocês, para dar um norte aqui para Rita. Então, o paciente lúpus não controlado, ele pode ter mais exacerbação ali das células de defesa. Pode ser leucócito, pode ser neutrófilo, enfim, é variável de paciente para paciente. Mas, quando a gente tem um paciente que tem uma doença autoimune,
certo? E faz uso de imunossupressor, o que pode acontecer é que esse medicamento ele vai imunossuprimir a produção dessas células de defesa, tá? Ou a produção ou a ação delas, certo? E o leucograma vai me mostrar isso. Quer dizer, Pamela, que se o paciente usa imunossupressor e eu olho lá no exame e a imunidade dele está baixa, né? Eu tenho uma diminuição da contagem de neutrófilos, contagem total de leucócitos, quer dizer que não dá para eu fazer o tratamento odontológico, eu vou ter que encaminhar esse paciente lá para o médico reumato, para ele tomar medicação ou para ele suspender o imunossupressor, para aí então eu fazer o tratamento odontológico? Não. Por mais contraintuitivo que seja, o fato do paciente fazer uso de imunossupressor e isso está levando ele a um quadro de imunossupressão, é uma razão, é um motivo para eu fazer o tratamento odontológico. Por quê, Pamela? Porque quando eu tenho uma queda da imunidade, medicamentosa ou não, né, em razão de medicação ou não, eu tenho um risco maior de exacerbação das infecções orais. Então, aquela gengivite piora, a periodontite piora, aquele dente que nunca deu nada começa a dar um abscesso ou faz uma pulpite, né? Então, o paciente piora a condição oral dele, certo? Então, quais cuidados você tem que ter para o paciente lúpus que faz o imunossupressor? Tratar, né? O seu primeiro cuidado é executar o procedimento odontológico, né? Cuidar da saúde bucal desse paciente, é colocar ele no programa de prevenção, para ele não ter infecções orais. Até porque já existe evidência literária mostrando isso, que as infecções odontológicas agravam agravam patologias autoimunes. A artrite reumatoide é uma delas, né? Que inclusive você já deve ter ouvido até na faculdade. Fechou?